Boa noite. Deu certo aí? Agora conseguem me ouvir? Ei, melhorou? Agora está saindo som? Oba, que bom! Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao curso de redação, dissertativa, elaboração de textos. O meu nome é Ramatildes, eu vou ser a tutora de vocês nesse curso, vou acompanhar o professor Sandro, ok? Para ajudar vocês em qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês tiverem em relação ao sistema, ao que tiver acontecendo para acessar a lista de chamada, atividades, coisas assim, tá bom? Em nome da Escola de Governo Luiz Alexandre de Oliveira, representada pela nossa diretora, Sônia Lídia Ramos, eu estou aqui para dar as boas-vindas a vocês e desejar que vocês todos tenham um ótimo curso e que aprendam bastante. Com certeza vão aprender. E eu quero aproveitar esse momento para passear com vocês aqui pelo sistema e vocês conhecerem o ambiente Moodle. Eu sei que muitos de vocês já fizeram vários cursos aqui pela IGOV, que já conhecem o nosso sistema, que já sabem como funciona, mas para aqueles que ainda não conhecem e para os que querem relembrar, né, eu vou mostrar aqui onde vocês vão localizar as tarefas, os fóruns, né, onde vocês vão deixar recadinho para o professor, e várias outras coisas que vocês vão poder acessar por aqui. Voltando, eu vou apresentar para vocês, o sistema Moodle aqui, onde vocês vão se localizar para fazer as atividades de vocês, ok? Muito bem, quando vocês acessam o ambiente Moodle para assistir a live, vocês entram nesta página, né? Aí vocês clicam aqui neste ícone para assistir a nossa live. E quando vocês vão fazer a atividade, vocês vão descendo mais a sua tela, vocês vão encontrar aqui, orientação para o estudante, certo? Clicou aqui em cima, vocês vão encontrar este documento com as orientações. Porque muitas vezes nós temos dúvida. Quando que é a atividade, que dia que vai entregar, que dia que vai encerrar, todo o nosso cronograma está aqui dentro desta orientação para o estudante, que vocês vão encontrar também neste ambiente, ok? E aí, voltando, nós vamos ter agora as atividades, além das orientações, as atividades que vocês vão fazer, né? Nós vimos aqui a orientação, o material didático está todo aqui, tudo que o professor vai apresentar para vocês, tudo que ele vai ensinar aqui vai ficar aqui no material didático para vocês relembrarem para fazer as atividades, tá? As atividades de vocês estão aqui neste ícone, vocês vão clicar aqui, vão abrir todas as atividades para vocês fazerem, elas vão ficar abertas durante todo o curso, tudo bem? Fórum de dúvidas, nós temos fóruns para participar, clicou aqui, abriu a atividade, responde e salvem. Todas as atividades de vocês, às vezes, existe uma dúvida, é a minha porcentagem, eu já fiz tanto e não aparece a porcentagem correta. É porque quando você envia a atividade, você tem que salvar essa atividade para que ela seja registrada no sistema. Senão, a porcentagem não fica legal para você mesmo, não vai aparecer tudo. Caso vocês tenham dúvida, nós temos aqui um chat também, ó, para deixar recado para o professor ou para a tutora de alguma coisa que vocês não estejam conseguindo fazer dentro desse sistema aqui, ok? E essa é basicamente o que nós temos aqui para vocês se deleitarem dentro do sistema e das atividades que o professor vai deixar. Eu desejo a todos vocês uma excelente aula, que vocês possam aproveitar bastante, e com vocês o professor Sandro. Boa noite, pessoal, boa noite. Estamos de volta. Aqui deu eco, eu vou tirar o fone. De volta a mais um curso, nosso sexto curso, né? Desde outubro, vendo muitas carinhas aqui, antigas, né? Por isso que a gente sempre lança um curso novo, um assunto novo. Tá dando eco aí, pessoal?
assuntos novos, né? O assunto desse nosso curso, ele é muito importante, é a redação, a escrita, né? Eu sempre ouvi que para escrever bem, tem que ler. Não, tem que ler e escrever. A redação não é aquele velho ditado, na hora sai. Você tem que escrever. A gente vai fazer uma prova. No nosso documento dia a dia, a gente precisa da redação, precisa da organização. Nosso concurso, a gente vai fazer de docente para mais um cargo, tá? É para coordenador, deve sair daqui a um tempo. A redação é muito importante. Vocês ter uma noção da importância da redação, tá? Dos concursos que eu fiz de 2010 para cá, tá? Os três que tinham redação eu consegui passar, e a redação foi o que me salvou. O concurso da FUNAI, em 2010, eram 60 questões, eram 7.200 inscritos. Para que fosse corrigida a redação, você tinha que tirar 5 na prova. Você tem 31, é 5 e alguma coisinha. E a redação, que era uma redação de 60 linhas, eu tirei 9. Então, eu acertei metade da prova com 9 na redação. Tá? De 7.200 inscritos, eu fiquei em 14º, por causa da redação. Tá? Nosso concurso de professor também, eu consegui ser aprovado e ser nomeado na prefeitura pela nota que eu tirei em redação. E um concurso do Ministério Público, que eu fiz em 2010, tá? A redação que me salvou. Tá? Porque eu segui o que foi pedido na redação. Então, tinha redações até melhores, mas não foi atendido o que foi pedido no edital da prova. Então, muitos colegas recorreram e a resposta foi essa, não atendeu. E por isso que é importante a gente ler o que pediram para escrever. Só uma noção básica aqui para vocês, para ver a importância da prova de redação. Então, concurso professor, no último, a redação valia 100 pontos, a redação valia 100 pontos, vocês terem uma ideia, e a nota da prova valia 60 pontos. Olha a importância da redação. Tá certo, pessoal? Então, faz tempo que não tem concurso, então não deve demorar muito para sair outro, né? Então, qualquer hora sai, do estado, do município, tá? Para outros lugares, para outros municípios, tem colegas que fizeram para outros municípios, até para garantir. Então, uma das importâncias do saber escrever e uma das importâncias do nosso tema aqui ser a redação dissertativa. Professor, qual que é a diferença? A redação dissertativa é aquela que tem que ter, tá? Ela tem que obedecer os critérios básicos para que ela exista, uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, tá? Escrever o texto em terceira pessoa, dar uma solução, tá? Na conclusão. Você vai preparar para o Enem? Não. Tá? A redação do Enem, ela é bem... Eu corrigi a redação do Enem por 6 anos. Ano passado, esse ano, minha filha fazendo o Enem, eu não poderia corrigir. Por ser... Ela é mais leve na sua correção. Tá? Eles aceitam alguns erros, porque é uma redação de alunos que têm de 16 em média, a 19 anos, tá? Não tem aquela maturidade que nós temos aqui, de vida, né, de conhecimento. Então, ela é mais... Pega mais leve. A orientação que a gente tem é pegar mais leve. Quem já corrigiu redação do Enem aqui sabe do que eu estou falando. A nossa tabelinha de correção, tá? Nós teremos textos corrigidos com devolutiva para vocês, durante o curso, né? Ela é um gabarito de correção, tá? Ele é mais pesado um pouco até para vocês terem noção do que vocês precisam melhorar, tá? Porque aqui ainda não é o concurso, não é a prova, então vocês terem noção do que vocês precisam melhorar na redação. Nós dividimos o curso em 3 partes, tá? As 2 primeiras lives, a gente tem tópicos gramaticais, que é importante a gente trabalhar com vocês, principalmente, não só a gurizada que faz vestibular, faz Enem, a gente não acentua.
A gente escreve e não acentua. Então, o tópico de hoje é acentuação, o tópico de quinta, tá? Outros aspectos gramaticais que a gente vai trabalhar, principalmente crase, concordância, regência, tá? Conjugação de verbos, que é um dos grandes pecados que nós cometemos ao redigirmos textos dissertativos, ou a redação do dia a dia. E no último dia, esse foi a pedido da gerente de educação à distância, muitas pessoas pedindo que a gente trabalhe um pouco de formatação em relação às normas da ABNT. Como é que eu vou fazer um texto, como é que eu vou fazer até um documento no meu setor, até aquele aviso que a gente manda para os pais na escola, né? A gente vai ter, o último dia é trabalhar essas normas, as mais comuns que a gente usa no dia a dia. A gente não vai aprender aqui a formatar uma dissertação de mestrado, mas o básico a gente vai ver aqui com vocês. Tá? O básico a gente vai ver aqui com vocês. Como é que funcionarão as nossas aulas? São 8 lives, às terças e às quintas, das 17h30 até as 19h30. A nossa chamada, a gente passa depois das 18h30, 18h25, mais ou menos, dependendo como esteja o assunto que ele estará trabalhando, a gente faz um intervalo de 10 minutos, até para tomar uma água, para dar aquela descansada, para não ficar muito puxado. Voltamos, daí será passada para vocês a lista de chamada, e a gente segue até às 19h30. 19h20 é aquela hora que a gente acaba o conteúdo e deixa aberto para perguntas, para sugestões, alguns questionamentos. Os últimos 10 minutinhos são para isso. Então, tem uma perguntinha, vai anotando, tá? Mas se for da questão que eu estiver fazendo, então, estou com 2 telas aqui, a tela do lado eu vejo tudo que vocês escrevem, aí eu já posso ir respondendo, tá? E a Ramatildes vai nos ajudando aqui, tá bom? Com as perguntas que vocês forem mandando. Aí, nos últimos 10, a gente abre até o microfone para que vocês possam conversar com a gente. Certinho? Alguma pergunta antes de a gente começar a aula mesmo? A gente começa às 17h30, tá, pessoal? Todo dia aqui já fez curso com a gente. Eu vou começar no horário. Eu sei que o pessoal até às 18 vai entrando, mas a gente já vai começando. Comecinho da aula, a gente revisa o que a gente terminou na última aula, tá? E ver com vocês. Algum comentário, alguma pergunta? Senão a gente já vai começar. Certinho? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu projetar aqui nossa aula de hoje. Vamos lá, pessoal, nosso curso de redação, tá? Aula 1, tópicos gramaticais. Todos esses slides, vocês, das 8 aulas, nós já temos lá no sistema de vocês. Então, nós temos 7 atividades, né? 2 fóruns e 5 atividades que a gente fará. Eu faço questão de fazer junto com vocês aqui. Nós teremos 2 redações que vocês farão e a gente corrigirá 2 dissertações, tá? Uma na terceira, outra na quarta semana. Vocês vão receber a devolutiva, estará disponível para vocês na plataforma. Eu vou passar o tema aqui, tá? Já tem até o tema lá, tá? A gente vai imprimir vai disponibilizar para vocês. A gente pode mandar até... Pessoal, é que a gente consegue ver na tela do lado. É no celular que você não está conseguindo ver? A gente está projetando aqui. Mais alguém não consegue ver? Eu estou conseguindo ver na tela do lado aqui. Gilberto, tenta trocar o teu... você está vendo pelo Chrome? Que eu acho que questão de provedor também dá problema. Tá? Então, a gente vai seguindo aqui, a Rama vai te ajudando. Então, tópicos gramaticais, o assunto 1 é a acentuação. Tá? O curso ministrado por mim, Sandro Dornelles, é a nossa tutora Ramatildes Oliveira. Tá? A gente trabalha a língua portuguesa desde 1995, minha graduação em língua portuguesa. A gente fez curso de pós-graduação de literatura e redação. A gente trabalha a redação há bastante tempo. Tá? Temos uma pós-graduação em matemática e o nosso mestrado em administração pública.
Então, tem uma das aulas que eu vou trazer o uso do pronome de tratamento, que a gente deve adotar, até nos documentos que a gente faz no nosso dia a dia, é importante, eu vou trazer para vocês. Esse ainda não tem nos slides, mas a gente manda depois. Quando nós tivermos mais alunos, tá, um pouquinho de intervalo, eu vou passar o link para vocês entrarem no grupo dessa turma. Nós temos um grupo, quem desejar participar, ali a gente manda os recados da aula, vocês podem tirar as dúvidas, tá? E a gente responde em horário oportuno. Tá? Um pouquinho de intervalo, deixa entrar mais gente, nós estamos com 48 alunos, a gente vai passar para vocês o link, tá, desse curso, tá? Do grupo no WhatsApp. É obrigatório participar? Não. Tá? A gente vai passar muita informação, geralmente eu mando material de estudos, tá? Que o pessoal me pede, eu mando nesse grupo, eu mando no próprio WhatsApp da pessoa, tá? Vocês vão ter à disposição no WhatsApp lá também. Então nós vamos trabalhar acentuação gráfica, pessoal. Nós temos dois tipos de acentuação. Nós temos a acentuação gráfica, que é aquela que vem o acento gráfico, o acento agudo, o acento circunflexo, tá? Ou acento gráfico, o grave, que a gente vai estudar lá em crase, mais à frente, amanhã. E temos o acento prosódico. O que é o acento prosódico, pessoal? É a sílaba mais forte que não é representada por um acento gráfico. Então, o que te dá mais problema na hora de escrever um texto é escrever as palavras sem acento. E a palavra que teria um sentido, sem acento, ela tem outro significado, ela deixa de ser verbo para ser substantivo, aí você perde não só uma pontuação na gramática, tá? Mas você perde na coerência, na coesão, então você pode perder num esquecimento de um acento, pontos em dois aspectos na correção. Então, quando a sílaba tônica mais forte é a última, nós temos uma palavra oxítona. Lembrando aqui vocês, é uma palavra oxítona, ou pode ser um vocábulo, daí seria um vocábulo oxítono. Então, quando aparece oxítona, porque é uma palavra, quando a palavra aparece oxítono, é um vocábulo. Então, os dois estão corretos. Os dois estão corretos. Então, quando a última sílaba é a mais forte, pessoal, é a oxítona. E quando é que ela leva acento? A oxítona que leva acento é quando terminada em AEO, em e eis. Então, a última sílaba mais forte, quando ela termina em AEO, em e eis. Temos uma regrinha também, que a gente verá mais para frente, mas eu não vou perder muito tempo agora aqui, são os ditongos abertos. Tá? El, ei e oi. Tá certo? Então, são os ditongos abertos que a gente vai trabalhar com vocês. É um caso especial, ele não é acentuado porque é um oxítona. Ele é acentuado porque é um ditongo aberto. Tá? E geralmente eu começo um assunto, tá? E eu esqueci. Toda vez que eu começo um assunto, eu faço um teste com vocês. Tá? Eu coloco um simulado aqui, vocês fazem, no caso são 6 questões, e a nota é de 0 a 10. Aí eu apresento o resultado para vocês, a estatística, e quando a gente termina o conteúdo, no nosso caso aqui vai ser no comecinho da aula de amanhã, eu aplico outro teste similar para ver o desempenho da turma. Tá? Se a turma progrediu, tá? E onde seguiram as dificuldades. Então, vou passar para vocês aqui, tá? No chat, esse teste aqui. Tá? Esse teste aqui, para vocês fazerem. São 6 questões de acentuação, questões de certo e errado, são questões CESP, tá? São questões CESP, e 10 minutinhos para que vocês o façam. Então, cliquem nesse link que eu coloquei aqui no bate-papo, clique nesse link, vai abrir uma tela com as questões de certo ou errado. Perfeito? São 10 minutinhos, pessoal. Agora são 18 horas. 18h10, eu vou corrigir esse teste com vocês, dando as explicações, e daí a gente vai para o conteúdo, começando do zero. Então, eu sempre faço esse teste, desde o segundo curso que eu trabalho aqui na EGOV,
e tem dado muito certo, o pessoal acha bacana também. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer esse teste aqui? 10 minutinhos, tá? São 18 horas até as 18h10. Vamos lá, pessoal. Voltamos. 10 minutinhos. Essa aqui é uma planilha com os resultados. Então, a média, tá? Todos que fizeram, pode seguir fazendo quem não terminou ainda, tá? Que eu vou começar a corrigir daqui a pouquinho. Todos que fizeram, as 38 pessoas, somando todas as notas, dividido por 38, a média foi 6,53. Média excelente. Tá? Então, a nota que mais apareceu foi a nota 8, a menor nota foi 13, a maior foi 10. Embora todo mundo vacinado, voltando em julho para aula, ou agosto, né? Essa parte interativa é uma parte que veio para ficar. Essa parte interativa, esse Google Forms, que é lá no Google, né? A gente pode preparar provas e tudo, até tem que fazer uma prova da faculdade lá para os alunos que tem que formar, e como ainda estamos, tá, em trabalho remoto, a prova vai ser pelo Google Forms. O aluno vai responder. Vestibulares, principalmente os de São Paulo, estão acontecendo dessa maneira. Tá? Concurso ainda não, mas veio para ficar. Então, nós vamos fazer com vocês, resolver as 6 questões. Eu dei 1 minuto e meio para fazer cada uma, né? Mas aqui a gente faz rapidinho, vou comentar e depois a gente vai para a nossa aula. Os vocábulos caráter, intransferível e órgãos são acentuados em decorrência da regra gramatical que classifica as palavras paroxítonas. Então, a paroxítona é quando a penúltima sílaba é a mais forte, tá? Quando a penúltima sílaba é a mais forte e ela leva acento. Então, caráter é a penúltima sílaba mais forte? Perfeito. Intransferível é a penúltima sílaba mais forte? É. Órgãos é a penúltima sílaba? Aqui ele nem discute regra de acentuação, o porquê que é acentuado ou não. Ele só quer saber se elas são paroxítonas. É uma questão simples de se resolver. Tá? É uma questão que eu vou colocar correto. A segunda questão, pessoal. As palavras indivíduos e precárias recebem acento com base em justificativas gramaticais diferentes. Olha a pegadinha aqui. Isso é prova do CESP, tá? Essas questões eu tirei de lá. Indivíduos, paroxítona terminada em ditongo crescente, é uma paroxítona. Precárias, paroxítona terminada em ditongo crescente. São 2 paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Na nossa questão aqui, ele afirma que as justificativas gramaticais são diferentes. Não, elas são iguais, é a mesma regra. Então, esse item está errado. Tá? Esse item está errado. O acento nas palavras véspera, ciências e econômicas justifica-se devido à mesma regra de acentuação gráfica. Opa, vamos lá. Vésperas, última, penúltima, antepenúltima é proparoxítona e todas as proparoxítonas são acentuadas. Ciências, então ciências. Então é a penúltima sílaba mais forte, então é uma paroxítona. Então já não está igual à anterior, vésperas. Econômicas é uma proparoxítona. Então, eu tenho 2 proparoxítonas e tenho uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, não é a mesma regra gramatical. Então, essa questão está incorreta. Essa questão está incorreta. Próxima questão. Próxima questão. A palavra café é acentuada por tratar-se de oxítona terminada em E. Perfeito. Quais são as oxítonas acentuadas? A gente acabou de ver essa regrinha. As oxítonas acentuadas terminam em A, E e O. Seguidas no de S. Em e eis. Então, se café é oxítona e termina em E,
ela deve ser acentuada. Esse item é correto. Esse item é correto. A palavra céu, tá, é acentuada, saiu errado esse do aqui, por tratar-se de um ditongo aberto. Perfeito. Eu arreguei um caso especial. Tá? Os monossílabos e as oxítonas, que terminam em ditongos abertos, é o oi, tá? Ó, chapéu, tá? Dói, mói, tá? Eles são acentuados porque são ditongos abertos, é uma regra especial. Nós temos 4 regras de acentuação e 3 regras especiais. Então, as 4 regras, as monossílabas tônicas são acentuadas, as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. E temos as regras especiais, o ditongo aberto, o hiato e o acento diferencial. Então, céu é acentuada porque é um ditongo aberto, perfeito, essa resposta aqui está correta. Esse testezinho, a gente vai salvar lá no material de apoio de vocês. Tudo que a gente faz em sala aqui fica disponível para vocês no material de apoio. Aí vocês podem ir salvando em um HD externo, no computador. Depois que acaba o curso, vocês não têm mais acesso ao curso, né? Vocês vão baixar o material de apoio. A palavra gaúcho é acentuada por tratar-se de um hiato. Perfeito. Então, o U e o I, quando formarem com a sílaba anterior, tá? Um hiato, esse hiato deve ser acentuado. Gaúcho, saúde, balaústre, tá? E tem algumas exceções, daqui a pouquinho a gente vê essa regra. Então, a palavra gaúcho é acentuada por ser um hiato. Essa afirmação está correta. Tá? Essa afirmação está correta. Então, a gente procura todo o assunto que a gente for trabalhar com vocês, a gente procura, quando começa o assunto, a gente faz um teste para testar os conhecimentos prévios antes da aula que a gente vai ministrar. Quando termina o assunto, no caso de vocês, no comecinho da aula de amanhã, enquanto o pessoal vai chegando, a gente lança um teste de acentuação de novo e compara com a nota de hoje. Então, a nota de hoje estava próxima do 7, amanhã tem que estar pelo menos 8, por favor. Tá certo? Por favor. Depois da aula, a nota não pode ser pior do que antes da aula, né? Então, até alguns não conseguem acessar, por isso que é interessante ingressar no grupo, e daí a gente manda no grupo também o link, às vezes, manda no link também o grupo. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Temos aqui, fizemos esse teste, fiquei contente, né? Temos alunos que já fizeram cursos anteriores com a gente, tá? E vi que conseguiram guardar. Beleza, pessoal? Então, eu vou projetar para vocês aqui a sequência da aula, e a gente segue, tá certo? Sequência da aula, a gente segue em acentuação. Vamos lá, vai aparecer para vocês. Então, a gente acabou de ver. As oxítonas acentuadas são as terminadas em AEO, em e ENS. Tá? Nós vimos também as oxítonas são acentuadas quando elas terminarem nos ditongos abertos, EL, EI e OI. Tá certo? A gente vai ver exemplos daqui a pouco. A palavra proparoxítona. A palavra proparoxítona, quando é que ela é acentuada, professor? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. E as paroxítonas? Todas são acentuadas, menos aquelas que terminarem em AEO, em e ENS. Tá? Menos aquelas que terminarem em AEO, em e ENS. Agora vamos ver uma a uma, isso aqui é um resuminho das regrinhas, né? Vamos ver os exemplos. Tá? A gente vai ver as 4 regras principais, a gente dá um intervalinho e volta para as regras especiais. E vamos fazer exercícios juntos aqui. Tá certo? Então vamos lá. Os monossílabos tônicos, terminados em AEO, AEO apenas, levam acento. Pá, fé, nó.
Seguidos de S também, gás, pés, pós. Certinho? Então, monossílabos. Não confundamos monossílabos com oxítonos. A regra das palavras oxítonas, os vocábulos oxítonos, são bem parecidas. As duas regras são bem parecidas. Quais são os oxítonos, pessoal, que levam acento? Aqueles que terminam em AEO, em e ens. Em e ens. Então, vamos lá. Cajá, terminado em A, atrás, terminado em A, seguido de S. Café, acabamos de ver, terminado em E. Bebês, terminado em E, seguido de S. Cipó, tá? Cipó, terminado em O. Propôs, terminado em O, seguido de S. Além, terminado em EM. Porém, terminado em EM. Armazéns e parabéns, terminados em ENS. Então, as monossílabos, as terminadas em AEO, as oxítonas, os vocábulos oxítonos, terminados em AEO, em e ens. Perfeito? Ens e ens. Então, as duas regrinhas iniciais. Tá? Cuidado, pessoal, eu sempre coloco essa observação aqui, com trem, bem e sens. Então, eles são monossílabos, então eles não devem levar acento. Quando termina em e ens, né, e forem oxítonas, levam acento. Oxítonas levam acento. Certinho? Então, vamos lá. Formas verbais, são verbos, né? Então, tá? Formas verbais, são os verbos. Então, eu tenho o verbo encontrar, tá? Temos o verbo encontrar. Quando a gente coloca junto com o verbo encontrar o pronome, tá? Fica encontrá-lo. Então, perde o R. Ela vira uma palavra oxítona, terminada em A. Então, leva acento. Receber ela. A gente contraindo fica recebê-la. Então, leva o acento no E, porque é oxítona, terminada em E. Dispor deles. Então, é dispor-los. Então, perde o R, termina em O. Então, leva acento, pessoal. Amá-lo-ia, vendê-la-ia, a mesma coisa, tá certo? A mesma sistemática. Então, vamos lá, revisando o que a gente acabou de ver. As oxítonas acentuadas, quais são? As terminadas em AEO, em e ens. Certinho? Vamos à próxima regra, pessoal. A próxima regra. Todas as proparoxítonas, todos os vocábulos proparoxítonos são acentuados. A gente vai trabalhar comecinho da hora de amanhã, nos textos, nós temos uma música do Chico Buarque, Construção. Até porque eu sei que tem professores de língua portuguesa aqui. Quando trabalhar a acentuação, trabalhe esse texto. Todos os versos, cada verso em um poema, é uma linha. Então, todos os versos, eles terminam com uma palavra proparoxítona. Ou seja, essas palavras proparoxítonas dão ritmo à música. Vocês vão ver que é bem bacana essa música do Chico Buarque. A música Construção era de 1971. Tá? A gente vai trabalhar amanhã no comecinho da aula. Agora veremos as paroxítonas acentuadas. A professora, você acabou de falar que todas as paroxítonas são acentuadas, menos aquelas que terminam em AEO, em e ens. Perfeito. Mas a gente tem um processo mnemônico, tá, para guardar essas regrinhas, que eu gosto de passar aos alunos. Então, você pega a palavra rouxinol. Isso aqui eu aprendi com a minha irmã em 1989, professora de língua portuguesa. Eu ia estudar com ela para fazer o concurso para entrar no Exército. E ela me ensinou, eu nunca mais esqueci. Então, a palavra rouxinol, eu pego as consoantes R, N, X e L. R, N, X e L. Então, as paroxítonas terminadas em R, N, X e L são acentuadas. Então, exemplos dessas palavras. Revólver, tórax, próton, fácil. Nelson é um nome masculino que termina em on, então deve ser acentuado. Prestem bem atenção aqui no que eu vou passar para vocês agora. Palavras terminadas em e ens. Eu acabei de falar que não são acentuadas. E agora? Então, a palavra pólen, ela é paroxítona, terminado em ene.
N, na regrinha aqui do Rouxinol. Então, ela leva acento. Qual que é o plural, professor, da palavra pólen? Pólens. Opa, já no plural, pólens não leva acento. A palavra hífen, termina em N, é paroxítona? É acentuada. A palavra hífens é paroxítona? Termina em ens? Então, ela não deve levar acento. Então, hífens é a palavrinha que mais vai aparecer, e nós vamos ter um tempinho amanhã na nossa aula, tá? De separação silábica e do uso do hífen. Porque no final da linha, o translinhamento, que a gente chama, a gente tem que saber separar a sílaba na hora de fazer uma redação. Então, plural de hífen pode ser hífens, sem acento, ou também pode ser hífenes, com acento. Mas por que hífenes tem acento? Porque é uma proparoxítona. Perfeito? A gente vai trabalhar bastante isso aqui com vocês. As paroxítonas acentuadas também, terminadas em I, caque, lápis, tênis, biquíni. Biquíni é uma palavra que, volta e meia, a gente nem se dá conta que tem acento, né? Então, a paroxítona terminada em I deve ser acentuada. Levam acento também os paroxítonos terminados em ão e ãos. Ímã, ímãs. Órfão, órfãos. Órgão, órgãos. Lembrando, eu sempre coloco essa observação aqui, lembrando a todos que o tio não é um acento, ele é um sinal de nasalidade. Nós não podemos ter dois acentos dois acentos gráficos, tá na mesma palavra. Nós temos a sílaba tônica e a subtônica. Vou trabalhar isso aqui mais tarde com vocês. Mas a sílaba tônica nós só temos uma, então nós podemos ter apenas um acento. Mas como o tio é um sinal de nasalização, pessoal, como o tio é um sinal de nasalização, então podemos ter um acento e o tio na mesma palavra. Também são acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em us, e uns. Então, bônus, ornos, álbum, álbuns no plural. Opa, preste atenção aqui. Álbuns é terminado em uns. Tá? Então, ele é acentuado. Também temos as paroxítonas terminadas em PS, bíceps, fórceps, tríceps, quadríceps. São músculos do corpo humano, né? Aqui já vieram todas terminadas em PS que são acentuadas. Tá? Dificilmente numa redação a gente vai escrever uma palavra dessa, mas pode ser que escreva, né? Nós temos uma regra importantíssima. Eu coloquei memorize, mas eu acho que é importante a gente prestar atenção. A gente só não pode usar essa informação que nós temos aqui e consultar na hora de uma prova, de uma seleção. Mas 3 livros importantes que nós temos que ter. Isso eu sempre falo. Uma vez que eu dei uma entrevista para a Record, falando em concurso, 3 livros importantes, professor, que precisa ter, a repórter perguntou. Uma boa gramática, a Constituição e a Bíblia. Tá? Nós temos que também seguir, ter esse momento. Tá? São 3 livros importantes que você tem que ter na sua cabeceira. A gramática, uma gramática boa. Eu posso indicar gramática, eu não posso mandar no grupo de vocês gramáticas que eu tenho, porque não fui eu que as produzi. Tá? Mas eu vou, depois no grupo, tá, a gente pode mandar algumas gramáticas. Uma gramática que é importante, que ela é a mais completa, é a gramática normativa. O que vem a ser essa gramática normativa, professor? É aquela gramática que não vem questões, não vem macete para concurso, são todas as regras. E essa gramática normativa, geralmente, ela é mais extensa, ela é mais conteudista, até mais chata para estudar. Mas essa gramática é aquela que a gente usa para consulta. Então, você trabalha na escola, se corrige trabalho. Ah, professor, mas eu não sou professor de língua portuguesa. Mas o aluno faz questões abertas, questões discursivas, e o professor tem que corrigir essa parte. O professor de matemática, o professor de ciências, tem que ajudar nesse quesito também. Então, ele tem que ter na sua gaveta, lá na sua sala, lá no seu armário da escola, uma gramática e um dicionário. Isso é o que eu aconselho. Todos os professores. Então, ano passado, eu estava em sala de aula, tínhamos aquele livro de ocorrência, não sei se são todas as escolas que têm, e chegava
e via uns inscritos de colegas um desaforo, tá certo? E aquilo caía na mão da coordenadora. Então, nós temos que ter essa preocupação mesmo não sendo os professores de língua portuguesa. Pessoal, como eu havia prometido para vocês, 18h30, geralmente é 18h25, mas eu queria terminar essas regras principais. As paroxítonas terminadas de tom crescente no comecinho, depois do intervalo eu comento com vocês. Então, o que vai acontecer? Nós temos um intervalinho de 10 minutos agora. Na volta, já coloca a chamada de vocês. É importante assinar. Quem não conseguir assinar, entre em contato com a gente vai passar o telefone aqui nosso, da GEDES, da Educação à Distância, pode ser aqui no bate-papo da live, mas não fiquem sem assinar a lista. É muito importante, porque nós temos que ter 75% de presença. Como é que são as nossas presenças, pessoal? As 8 lives, cada live tem 2 horas. Nós temos as atividades, que são 2 fóruns e 4 atividades, agora eu lembrei. As redações que nós temos que fazer, 2 dissertações, e essas dissertações eu separei 3 horas de atividade para que vocês as façam. Então, essa carga horária, vocês têm que cumprir pelo menos 75%. Professor, o nosso curso tem 30 horas. Quanto é que é 75%? Tá certo? 75% de 30 horas é 1/4. Tá? São 7 horas e meia que você pode faltar. Então, você tem que estar presente pelo menos de 23 atividades. 23 horas de atividade, 24. Tá? Que não tem exato 75%. Mas a gente vai orientando. Pessoal, 18h32, 10 minutinhos de intervalo, aquele combinado que a gente fez. A gente volta passando a lista de chamada, a gente volta, ali falta pouquinha coisa para a gente terminar as regrinhas de acentuação, e a gente vai exercitar. Eu não consigo fazer todas as atividades hoje em sala, aí vocês terão até quinta-feira, então 46 horas, para resolver, acho que umas 10 questões. No comecinho da próxima aula, a gente termina essas questões e entra no assunto de graça. Beleza, pessoal? Então, um intervalinho para vocês, 10 minutos, e a gente já volta. Voltando, pessoal, voltando. Vamos colocar nossa lista de chamadas para vocês. Tá? Daí vocês têm até 7h20 para assinar. Beleza, pessoal? Então, vamos voltar com nossas regrinhas de acentuação. Beleza? Então, vamos lá. Paroxítonas terminadas em ditongo. Tá? Então, indivíduos, precária, série, história, homogênea. Professor, são as que mais aparecem em provas no nosso dia a dia. Quando a gente comete erros em acentuação gráfica, geralmente são em paroxítonas terminadas de tom crescente. Imóveis. Opa! Nós temos também, tá, os ditongos decrescente. Tá? Imóveis, amáveis. Imóveis até apareceu 2 vezes aqui, né? Então são inditongos. Mas nós temos alguns casos especiais, que a gente já vai ver com vocês. Próxima. Então aqui eu coloquei uma tabelinha, e nessa tabelinha a gente vê as regras. Então vamos lá. Terminações. As oxítonas são acentuadas, as terminadas em A, E, O, em e eis. Tá? São só essas regrinhas da acentuação. As monossílabos tônicos, terminados em A e O, em e ens, não. As paroxítonas, todas são acentuadas, menos aquelas que terminam em A e O, em e ens. Esse é um maceteiro. E as proparoxítonas, todas as proparoxítonas são acentuadas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Vamos lá, pessoal.
Agora, as regras especiais que eu havia falado com vocês. Então, nós temos 4 regras de acentuação. As monossílabas, as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. São 4 regras. Agora nós temos as regras especiais. A primeira delas é o ditongo aberto. A primeira delas é o ditongo aberto. Então, os ditongos abertos são acentuados só quando forem na última sílaba. Só na última sílaba. Então, exemplo, ei e oi. Anéis, papéis, lençóis, herói, dói, mói. Tá? E el também, quando for ditongo aberto. Chapéu, véu e liel. Certinho? Bom, pessoal, não são mais acentuados os ditongos abertos nas palavras paroxítonas. Não são mais acentuados os ditongos abertos nas palavras paroxítonas. Então, vamos lá, pessoal. Nas palavras paroxítonas. Então, exemplo, ideia. Ideia levava acento antigamente. Epopeia, apoio, assembleia, jiboia. Vocês lembram que essas palavrinhas eram acentuadas na ortografia antiga, depois do acordo ortográfico. E na nova ortografia, essas palavras não são mais acentuadas. Tomem cuidado. Tá? Tomem cuidado que elas não levam mais acento. Vamos lá. Então, nós vimos a regrinha dos ditongos abertos. A segunda regra especial são os hiatos. Então, os hiatos que terminam em i e u. Esses apenas. Tá? Quando é que eles são acentuados? Tá? Então, quando elas estão sozinhas na sílaba, ou no máximo acompanhada de S. Hiatos são 2 vogais em sílabas diferentes. Então, é separado. Tá? Quando é que eles levam acento? I e U. Mas quando eles estiverem sozinhos na sílaba ou seguido de S. Então, exemplo, cair, saída, baú, saúva, faísca, balaústre. Faísca e balaústre são seguidos de S. Faísca e balaústre são seguidos de S. Perfeito? Bom, os hiatos I e U são acentuados nesses casos. Mas quando é que eles não levam acento? Quais são as exceções? Tá? Quando o I for nasalizado, seguido de NH. Campainha, rainha, fuinha, moinho, tainha. Ou quando forem repetidos, exemplo, chita, juruna. Tá? Então, aí não levam acento. São as exceções. Então, vamos lá, relembrando com vocês aqui. Hiatos formados com I e U. Essas duas são acentuadas quando? Tá? Quando elas estão sozinhas na sílaba, antecedida de uma vogal. Ou no máximo acompanhado de S. Bom, aqui um complemento. Aqui eu expliquei tudo isso que eu falei. Tá? E exemplo, juízes, tá? Vem sozinho na sílaba, miúdo, faísca, seguido de S, balaústre, seguido de S. Nós temos aqui juiz, tá? Além de estar seguido de Z, tá? Não está sozinho, tem que estar sozinho na sílaba para levar acento. E palavras terminadas em Z, na língua portuguesa, elas não são acentuadas. Raul, tá? Seguido de L, sair, seguido de I, rainha, seguido de NH. Perfeito? Observação, tá? Não levam mais acentos o e e. Então, na ortografia antiga, a gente está acostumado, tá? Na ortografia antiga, a ter acento. Certinho? A ter acento. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Próximo slide. Acentos diferenciais. Antigamente, a gente tinha uma tabela enorme de acentos diferenciais, para diferenciar uma palavra da outra. Então, a maioria foi abolida pelo acordo ortográfico e não são adotados na nova ortografia. Então, eu tenho pôde e pode. Pôde é passado, é pretérito, pode é presente. Quando for pretérito, tem o acento no O para diferenciar de pode no presente. Por, tá? Para diferenciar da preposição por, isso aqui permaneceu.
E vem e tem. Então, quando eu tenho ele vem, é sem acento. Eles vêm, é com acento. Ele tem, sem acento. Eles têm, com acento. Então, no singular não tem acento, no plural tem acento. Mas sobrou só isso, professor? Só. Esses são acentos diferenciais. Mas não dá, o senhor dá uma revisada nos acentos que tinha e não tem mais? Gente, se a gente já não aprendeu, não precisa nem saber, né? Acento diferencial são só esses aqui. Perfeito? São só esses aqui. Então, ele tem, o plural, eles têm. Ele vem, o plural, eles vêm. Então, conter, ele contém com acento agudo, eles contêm com acento circunflexo. Ele detém, acento agudo, eles detêm, acento circunflexo. Certinho? Vamos lá, pessoal. Então, aqui nós temos as questões, tá? Nós temos as nossas questões. A gente dá, geralmente, 1 minutinho para fazer cada questão. A gente dá 1 minutinho para fazer cada questão. Tentem aí, pessoal, por favor. Então, vamos lá, pessoal. As palavras líderes, empréstimo, econômico e públicas, vocês perceberam que são todas proparoxítonas. Recebem acento gráfico com base na mesma regra gramatical. Perfeito. Tá? Recebe acento gráfico pela mesma regra gramatical. Então, são todas proparoxítonas. Então, qual é o macete para a gente resolver? A gente separa as sílabas, pessoal. A gente separa as sílabas. Então, líderes, vocês percebam que o acento ficou na antepenúltima sílaba. Tá? Só um pouquinho. Vamos ver a questão aqui. Líderes, empréstimo. Eu acho que eu só separei errado aqui, né? Aqui. Tá, empréstimo, econômico, público. Então, vocês percebam que o acento ficou sempre na penúltima sílaba. Sempre na penúltima sílaba. Então, o item está correto, são todas proparoxítonas. Perfeito? Então, vamos lá. A frase abaixo está correta ou incorreta quanto à acentuação gráfica. Os consumidores pagam juros maiores porque os consumidores obtêm. Então, o acento está um acento agudo, né? Consumidores está no plural. Então, esse obtém teria que ser um acento circunflexo. O crédito está correto, com prazos maiores e prestações menores. Alguns fatos recentes estão contribuindo para um aumento da demanda, assim como as pressões inflacionárias. Está correta a acentuação. Então, vejamos aqui. Consumidores obtêm seria o correto, então está errado. Crédito está correta a acentuação. Inflacionária, correto também. Crédito é uma proparoxítona, inflacionárias é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, esse item está incorreto, pessoal. Esse item está incorreto. Perfeito? Próxima questão. Próxima questão. Amanhã eu tenho que trazer a letra maior, pessoal, tá? Aqui veio em PDF, não deu para fazer maior, tá? Mas amanhã, a partir da aula maior, eu prometo que vem maior para vocês. As palavras ônibus e violáveis são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Então, ônibus é uma proparoxítona. Invioláveis é uma paroxítona terminada em ditongo. Então, são regras diferentes. Então, a resposta do item, o item errado, o item errado. Perfeito? Então, aqui a nossa correção. Façam essas duas questõezinhas, 2 minutinhos, elas são bem rápidas para fazer, 2 minutinhos para fazer, tá? 2 minutinhos para fazer. Vamos lá, pessoal. Os vocábulos analítica, teríamos, recebem acento gráfico com a mesma regra de acentuação, tá? Mesma regra de acentuação. Analítica, proparoxítona, teríamos, proparoxítona também. Então, o item é correto. O item é correto. Próxima questão. Próxima questão. Os vocábulos países e áreas são acentuados de acordo com
a mesma regra de acentuação gráfica. Países é hiato, tá? É o I seguido de S, em duas sílabas diferentes, é um hiato, então não é paroxítona. E áreas é uma paroxítona, terminada em ditongo crescente. Então, a mesma regra de acentuação gráfica. É um hiato, e foi a mesma regra? Não, está errado. Países é o hiato, áreas é uma paroxítona de tom crescente. Ele afirmou que são acentuados de acordo com a mesma regra? Não, esse item é errado. E a gente coloca sempre, pessoal, comentáriozinho aqui, tá? Na próximo slide. Analítica é uma proparoxítona, teríamos uma proparoxítona, está correto. Países é um hiato, áreas é uma paroxítona, terminada em ditom crescente. Dois itens com regras diferentes, então está errado esse segundo item. Próxima. Os vocábulos público e caótico, que foram empregados no texto como adjetivos. Obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Aqui, é resposta sim ou não? Tá? Vamos fazer como a gente fazia no curso passado, vocês vão colocando a resposta aqui no bate-papo, para a gente ver se a turma acertou. Tá certo? Público, proparoxítona. Caótico, proparoxítona. O caótico a gente pode confundir com o hiato, mas o hiato, o acento é só no I e no U, tá? Que caracteriza hiato. Então, público e caótico são proparoxítonas, obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Isso aqui, a gente vê sempre no comecinho da próxima aula, tá? Que é uma revisãozinha, tá? Do que foi visto hoje. Então, vamos lá. Selecom. Por que essa banca é importante? Selecom é que tem feito os concursos do município aqui. Fez a prova da CESAL em 2019, vai fazer a prova da Guarda Municipal, agora que foi adiada, mas é essa banca que está organizando. Então é importante a gente fazer algumas questões da Selecom, beleza? Esse aqui sim. 2 minutinhos para fazer, porque tem alternativas. Todo mundo B? Vamos lá. A palavra fósseis é acentuada pelo mesmo motivo de. Então, quando aparece uma questão assim, primeira coisa a gente tem que observar qual a regra de acentuação que se apega a essa questão. Fósseis. Paroxítona terminada em ditongo é uma paroxítona. Tá certo? Então, você separa fósseis, a penúltima sílaba é a mais forte, ele é uma paroxítona. Perfeito? Bom, mesmo motivo, gás, monossílaba. Nível, paroxítona. Rápida, proparoxítona. Médico, proparoxítona. Então, das quatro alternativas da questão, qual que se encaixa na mesma regra de acentuação? Nível, que é uma paroxítona. Questão de parabéns. Todos que responderam acertaram. Outra questãozinha de prova da Selecom, aplicada em 2019. Essa aqui mais trabalhosa, mas às vezes mais fácil de resolver. Essa aqui mais trabalhosa, mas às vezes mais fácil de resolver. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Voltando aqui nessa questãozinha da Selecom. Então, a Selecom são questões com 4 alternativas. E lembrando dessas 4 alternativas, se a prova tiver 100 questões, 25 são respostas à letra A, 25 à letra B, 25 à letra C e 25 à letra D. São proporcionais. Então, vamos lá. Acentuam-se, seguindo a mesma regra, todas as palavras da seguinte alternativa. Então, nós temos a letra A, saúde, um hiato, nível, uma paroxítona, física, uma proparoxítona. Vocês viram que é mais trabalhosa, mas fácil identificar os erros, então já não é a letra A. Nós temos a letra D, números, proparoxítona, possível, uma paroxítona, e mínima, uma proparoxítona, já não é a letra D. Incidência, uma paroxítona, terminada em ditongo crescente. Física, proparoxítona, e câncer, uma paroxítona, terminada em R. Então, sempre tem uma que não combina com as outras.
Letra B, física, proparoxítona. Prática, proparoxítona. E científica é uma palavra proparoxítona também, pessoal. Então, das 4 alternativas, a única que se encaixa no pedido do avaliador é letra B, física, prática e científica. Tá? Letra B. Vamos lá para a próxima. Vou fazer junto com vocês aqui. Espécies, paroxítona terminada em ditongo. Difíceis, paroxítona terminada em ditongo. Históricas, uma proparoxítona. O avaliador afirma que são acentuadas de acordo com a mesma regra gramatical. A gente percebe que não é. Espécies é paroxítona, difíceis é paroxítona, histórica, proparoxítona. Então, o avaliador afirma que tem a mesma regra, então está errado esse item. Então, item errado. Vamos ver a próxima. Nós temos 2 itens aqui para trabalhar com vocês. Tá? Fúria inversa é outra banca, mas ela cobra em suas provas questões de certo ou errado. Então, a afirmação abaixo está correta ou incorreta? As palavras ninguém, pé e você são acentuadas pela mesma razão. Ninguém é uma oxítona, pé é monossílaba, tem apenas uma sílaba, pessoal. E você, oxítona. Então, não tem a mesma regra, embora tenha a regra parecida, mas uma é oxítona e outra é monossílaba. Então, são regras diferentes. Essa afirmação da questão da fúria inversa está errada. A afirmação abaixo está correta ou incorreta? As palavras ponderará e informática, possuía, são acentuadas pela mesma razão. Pela mesma razão. Vamos lá. Ponderará é uma oxítona terminada em A. Informática é uma proparoxítona, pessoal. Possuía é um hiato. Então, nós temos 3 motivos diferentes para acentuar essas palavras. Então, a afirmação do avaliador nessa questão está incorreta. Então, essas 2 questões da fúria inversa, essas 2 questõezinhas da fúria inversa estão incorretas. Então, a última que eu vou fazer junto com vocês, daí as outras eu darei um tempinho para que vocês as façam. A frase abaixo, Fundação da Carlos Chagas, é uma questão mais elaborada. Está correta ou incorreta? Quanto à acentuação gráfica. Ele é que mantém o arquivo em ordem, como se fosse um sentinela sempre alerta. Mantém, lembrando aquele acento que a gente combinou, acento diferencial, ele mantém acento agudo, eles mantêm acento circunflexo, e esse mantém está sem acento algum. Ele teria que ter um acento agudo, pessoal. Então, essa afirmação, nessa questão da Carlos Chagas, está incorreta. Perfeito? A professora vai dar sempre incorreta na hora da prova? Não. As bancas colocam, se são 100 questões de certo e errado, 50 são certas e 50 são erradas. Senão a gente pode chegar e chutar tudo na certa e correr o risco de passar sem saber o conteúdo. Então, aqui por coincidência, e como é didático essa aula, às vezes a gente coloca mais questões erradas para aguçar a curiosidade de vocês, e não é pegadinha, que a intenção aqui nessa aula não é de fazer pegadinha, né? Então, os vocábulos, questão do CESP, vocês vão perceber que é bem mais elaborado. Os vocábulos indivíduo, diária e paciência recebem acento gráfico com base na mesma regra gramatical, na mesma regra de acentuação gráfica. Indivíduo, paroxítona terminada em ditongo crescente. Diária, paroxítona terminada em ditongo crescente também. E paciência, a mesma regra. Então, recebem acento pelo mesmo motivo? Recebem. Então, esse item está correto, pessoal. Esse item está correto. Então, vocês viram que a gente prepara para vocês conhecerem questões de vários institutos diferentes. E no dia a dia, as palavras que a gente mais escreve sem acento na redação é o maior pecado que a gente comete numa redação perfeita. Você coloca 2, 3 palavras sem acento, o avaliador já não vê com os mesmos olhos. E a gente perde muito ponto na redação. E você escrever um bilhete para um aluno, um recado para os pais. O pai que tem uma noção de língua portuguesa já pega um bilhete da escola, da coordenadora, da professora. Com esses defeitos, ele já começa a ver com os outros olhos. Então é por isso que eu falo para vocês.
na gaveta de cada professor. Não interessa se é de português, se é de matemática, tem que ter uma boa gramática e tem que ter um dicionário para ajudar nas nossas escritas, na nossa redação. Perfeito, pessoal? Vou deixar mais uma questãozinha, agora eu vou dar 1 minuto para que vocês a façam. Vamos lá, pessoal. De acordo com a ortografia oficial vigente, pessoal, não é acordo ortográfico. Pessoal, acordo ortográfico, ele ficou vigente naquele prazo de adaptação, que foram vários anos. A partir de 2012, é a ortografia oficial vigente. Não é mais acordo ortográfico. Não cometam esse erro quando for dar aula para o aluno de vocês. De acordo com a ortografia vigente, o vocábulo órgãos segue a mesma regra de acentuação do vocábulo últimos. Então, órgãos, paroxítona, terminado em ditongo. Últimos, proparoxítona. Então, isso ficou bem claro que não seguem a mesma regra. Ficou bem claro que não seguem a mesma regra. Perfeito? Pessoal, como eu tinha combinado com vocês, essa aula você já tem, ela completa lá nas atividades de vocês. Então, lá nas atividades de vocês, você já tem essa aula completa. Todas as aulas, todas as lives, às 8 eu já coloquei lá. Para que vocês possam acompanhar, de repente quem queira imprimir, acompanhar e poder fazer as suas anotações. Então, é mais uma... que a gente promove para vocês, tá? Para que vocês façam as anotações, aquelas questões que eu fiz no começo da aula. Então, a gente vai salvar em PDF, colocar nesse material, tá? É importante. Pessoal, eu vou colocar para vocês aqui, tá? Vou colocar para vocês aqui, tá? Para quem quiser entrar no grupo, daí cada um vai entrar, a gente não vai adicionar no grupo do WhatsApp. Não é obrigatório? Não, não é obrigatório, pessoal. Tá certo? Mas é interessante para a gente mandar os avisos, mandar o link da chamada, para quem precisar, não estiver conseguindo entrar no celular. Então, esse link aí, vocês vão usar para fazer parte do grupo. Então, ele é administrado pela GEDES e lá tem o meu número. Qualquer dúvida, vocês podem mandar. Tá certo? Tudo bem. A Selecom, tá, a gente faz mais questões. É uma banca bem bacana, né? É uma banca bem tranquila. E ela não cai em pegadinhas. Então, ela não coloca pegadinhas. Tá certo? Estudou a regra. E a gente não perdoa, eu não perdoo o aluno que erra a questão que é apenas a interpretação da regra. Que é só estudar. Não tem grau de dificuldade nenhuma, é só a regra. Tá certo, pessoal? Então, esses últimos 9 minutos, a gente deixa para os questionamentos de vocês, para as perguntas, tá? Para vocês entrarem no grupo, tá? Entrem, já entra direto nesse link aqui. Amanhã, pessoal, a gente começa às 17h30. Se eu chegar um pouquinho mais tarde, mas a gente começa às 17h30, tem respeito a quem consegue cumprir o horário. A gente amanhã começa às 17h30 com o teste final de acentuação, tá? Com 10 questões, depois a gente vai avaliar. Desculpa, quinta-feira. Então, nossas aulas são terças e quintas, das 17h30 às 19h30. Certinho? Então, já tem lá nas atividades de vocês, uma atividade que a gente já pode fazer com a aula de vocês, a aula de acentuação de hoje, e a gente corrige essa atividade em aula na quinta-feira. Eu vou trazer para vocês os temas, tá? Os temas de concurso de provas do município e do estado, tá? O meu foi sobre educação 2016. Tá? Ele deu um texto sobre, não sei se é educação inclusiva, mas eu vou trazer para vocês, tá? É importante a gente saber. Perfeito? Pessoal, muito obrigado. Esses 10 minutinhos para você assinar a lista de chamada, a gente vai colocar o link aqui de novo. Não fiquem sem assinar a lista. Não conseguiu assinar a lista, manda no grupo aí para nos avisar, até para a gente registrar aqui. Beleza, pessoal?
Uma boa noite para vocês, tá? E até amanhã.